Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, meus queridos, vamos lá iniciar mais uma matéria, mais um ciclo, de estudos aqui na nossa proposta do curso Bacharel em Teologia. E eu quero hoje começar com a aula, a matéria é a Teologia Sistemática 2, tivemos a Teologia Sistemática 1, onde nós falamos sobre a criação, sobre Deus e sobre Cristo. Então foram essas três matérias que tratamos na Teologia Sistemática 1. Na Teologia Sistemática 2, que é o que nós vamos iniciar agora, nós vamos tratar de dois pontos da teologia sistemática, que é a salvação e a escatologia. Por que é chamado de teologia sistemática? A teologia sistemática, inclusive, é uma forma, é uma maneira de estudar a Bíblia. E no curso médio, básico e médio em teologia, é estudado dessa forma, é sistematizado os temas, ou seja, doutrina do pecado, por exemplo. Então nós vamos estudar de Gênesis a Apocalipse, o que a Bíblia fala sobre o pecado. Doutrina de Cristo, Cristologia, o que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse acerca de Cristo, da pessoa de Cristo. Então se estuda dentro de um sistema. É por isso que é chamado de teologia sistemática, é uma forma de abordar os temas da Bíblia. Então aqui nessa proposta nós vamos tratar esses dois pontos aqui da teologia sistemática, que é a salvação e a escatologia, e elas estão ligadas de alguma maneira, porque a salvação ela começa na eternidade, na pessoa de Cristo, com a Trindade, mas decidindo que um deles seria enviado para a salvação da humanidade. Estamos falando isso antes da criação de todas as coisas, na presciência de Deus, no conselho da Trindade, isso já foi resolvido. Antes que o mundo fosse criado, isso já estava resolvido com a Trindade. Então nós temos que entender que a salvação ela se deu na mente de Deus antes de tudo ser criado. É por isso que tudo pôde ser criado. Após a criação, na queda, pôde ser resgatado e Deus pôde manter a sua relação com a humanidade, mesmo ou seja, a humanidade sob o pecado, porque na mente divina, na Trindade, isso já tinha sido resolvido, só foi concluído, claro, historicamente, quando Cristo veio e morreu ali na cruz do Calvário. Mas quando nós lemos, por exemplo, a primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, deixa eu confirmar aqui para vocês, para não ter erro, da referência, me fugiu da mente agora, se é o verso de número 21 ou 22, mas é 1 de Pedro, tá? Então, primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20, está escrito assim, olha: o qual, na verdade, em outros tempos foi conhecido, está falando sobre o Cordeiro de Deus, sobre Jesus. Se nós lermos o 19, vai falar sobre isso, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O verso 20 vai completar: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Olha que coisa interessante, amados. Então, o texto vai dizer, aqui em 1 Pedro, que a salvação ela se dá na mente divina na eternidade, tá bom? Então, ainda falando sobre esse tema, deixa eu só receber aqui, os irmãos estão entrando ao vivo, na transmissão aqui. Ô, coisa boa! Os barbudos de Jeová. Aqui, coisa boa, hein, varão? Olha aí, o Bergson e o Nildo, varão, estão aqui já. Bora lá, vocês já entraram com o bonde andando, mas o bonde só deu uma caminhadinha, coisa rápida. Então, bora lá pegar a Bíblia, que eu já peguei um texto aqui, vamos lá?
Bora? Estão com a Bíblia aberta aí, Bergson? Nildo, vamos lá, mano. Eu vi que estava demorando o pessoal chegar aqui, eu já iniciei a gravação, mesmo sem ninguém aqui ao vivo, né? Mas já que vocês chegaram, bora caminhar junto aqui. Vamos lá. Então, 1 Pedro, eu acabei de ler 1 Pedro, mas vamos repetir aí para vocês acompanharem. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 19 e o 20, que é o destaque. Por que eu estou lendo esse texto, né? Só para vocês se situarem e também não entrar com o bonde andando assim, né? E aí fica... Bom, estamos iniciando a Teologia Sistemática 2, a gente vai tratar nessa matéria sobre 2 pontos, que é salvação e escatologia. Hoje, né, e possivelmente a gente vai gastar aí umas 4 aulas, 4 semanas, ou 5 talvez, para falar sobre a salvação, tá? Doutrina da salvação. E aí depois mais umas 4, talvez 5, para falar sobre escatologia. Mas a gente está iniciando aqui com a salvação. Teologia Sistemática 2 e a salvação é o ponto que a gente vai abordar. Eu estava dizendo, né, antes que vocês entrassem aí, eu estava dizendo que a salvação, ela se deu na eternidade, na mente divina, antes de todas as coisas serem criadas, tá? Então esse é o ponto que muitas vezes a gente fala da salvação a partir de Cristo, né? Na cruz do Calvário, né? Geralmente é por aí que a gente começa a ouvir sobre a salvação, né? A salvação foi por Cristo na cruz do Calvário, tá certo, não é que tá errado. Mas como a nossa proposta é se aprofundar um pouco mais nas Escrituras Sagradas, né? Então a gente está indo de fato onde tudo começou, lá desde o início, que foi na eternidade. Antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. Então a gente precisa entender que Deus... Vocês estão me ouvindo aí? O áudio tá bom, né? Acabei nem confirmando, mas o áudio tá tudo certinho aí? Ah, então beleza. Vamos lá, e vocês já sabem, hein? Qualquer coisa aí, interrompe aí, bora fazer aqueles questionamentos para a aula render, né? O que acontece? Então, quando Deus disse haja luz, lá em Gênesis capítulo 1, antes disso, na eternidade, né, no conselho da Trindade, eles tinham dito haja cruz. E na mente divina, na ótica divina, na presciência divina, no conselho divino, né, isso já tinha se resolvido. A gente precisa lembrar que Deus não é sujeito a tempo e a espaço. Ou seja, quando Deus ele cria todas as coisas, Ele cria a partir da eternidade, não existia o tempo, inclusive. Então o tempo é algo criado por Deus. É nós que somos sujeitos ao tempo, né? O cronos, a cronologia. Então não tem como a gente voltar, ir ao passado. Não tem como a gente ir ao futuro, por exemplo. Nós vivemos um presente. Agora Deus não está limitado nem sujeito a essas questões de tempo. Deus habita na eternidade. E o que é a eternidade? A eternidade, ela é a junção do passado, do presente e do futuro. A eternidade não é que é um tempo sem fim. A eternidade é a ausência de tempo, né? Então a gente precisa entender essa questão também. Nós precisamos compreender, tentar, né, compreender a Bíblia nas categorias de Deus, no raciocínio de Deus, ou no raciocínio bíblico, melhor dizendo, né? A gente precisa entender a linguagem bíblica, inclusive na ótica de Deus e não a partir das nossas experiências humanas, né? Então é por isso que a gente sempre pega aí essas categorias bíblicas, que muitas vezes vai dar uma confusão, porque nós temos os nossos parâmetros, nós temos as nossas medidas, nós temos as nossas categorias de raciocínio, que nem sempre é suficiente, ou muitas vezes não é suficiente para entender a Bíblia, e aí a gente conta com a revelação e a fé, né? Então, na questão da revelação, ou seja, naquilo que está escrito, em 1 Pedro capítulo 1, verso 20, está escrito o seguinte, né? Vou reler novamente, vejam se vocês conseguem me acompanhar aí, para a gente ir construindo aqui o raciocínio juntos. Verso 20 do capítulo 1 de 1 Pedro. O qual, na verdade, está falando de Jesus, o sangue dele, em outros tempos foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, olha só, o sangue de Jesus, na ótica divina, já tinha sido derramado pela humanidade. Veja bem, Pedro vai dizer, se manifestou isso nesses últimos tempos por amor de vocês.
né? Mas na ótica de Deus, desde antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus já tinha sido derramado. É por isso que mesmo após o pecado, Deus continuou se relacionando com o ser humano. Porque se a gente pensar na lógica, se Deus é santo e Ele não pode abarcar dentro dele o pecado, e se tudo, absolutamente tudo existe em Deus, né? Chegando mais um aluno aqui. Tudo existe em Deus, como que Deus Ele continuou se relacionando com o ser humano após a queda? Antes da queda tudo bem, o homem era santo, não tinha conhecimento de pecado, né? Mas e depois? Como que Deus continuou se relacionando? Ô Fernando, benção pura, hein, varão? O Fernando está assistindo ali também, de algum lugar, que está com máscara e tudo, ó. Mas vamos lá, meu irmão. Fica à vontade aí, viu, Fernando, para participar e em qualquer momento interagir aí, tá bom? Bora lá. Então, queridos, olha só que coisa interessante. Quando o homem, o primeiro casal, né, representando a humanidade, peca, ali deveria Deus, né, eu estou falando em uma lógica, uma perspectiva, deveria Deus fulminar, trazer o juízo e executar a sentença para essa humanidade representada no casal, porque Deus é santo e não pode se compactuar com o mal, não pode se relacionar com o pecado. Mas por que isso não é feito? Porque o sangue de Jesus já tinha, né, na ótica divina, na eternidade, já tinha sido derramado para comprar os homens, resgatar os homens. É por isso que Deus, Ele continuou se relacionando com o ser humano e foi ao resgate do ser humano, né, ao longo da história aí do Antigo Testamento até culminar no sangue de Cristo, onde efetivamente na história isso foi consumado. Tanto é que a frase de Jesus na cruz do Calvário, né, Pai, está consumado, né, está pago. Isso já foi concluído no sentido histórico lá e tudo mais. Só que a gente entende aqui, quando a gente lê Apocalipse, vamos para o texto de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo número 8, só uma folheada para frente aí, ó. Capítulo 13, versículo de número 8, só para reforçar essa minha fala, tá? Que o sangue de Jesus foi derramado antes da criação de todas as coisas. Então, Apocalipse, capítulo 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, olha as expressões. Tanto Pedro quanto João, né, no caso que escreve Apocalipse, eles vão falar que o sangue de Jesus ele foi derramado antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo foi derramado o sangue de Cristo. A gente está falando da ótica divina. Então a gente entende que a salvação principia-se em Deus, né? Hebreus capítulo 12, lembra do texto lá? Ele é o autor e é o consumador da nossa fé, então ele é o autor, tá? Quem é o originador da salvação é o próprio Deus. O homem não tem parte nisso, o homem ele não tem méritos, o homem ele não buscou a Deus, o homem não fez nada para conseguir a salvação. É Deus que origina tudo, não só origina tudo, ele é autor, mas ele também leva isso a cabo, ele é o consumador. Então Deus é quem começa e quem acaba todo o processo de salvação e de resgate da humanidade. Falando em Hebreus, né, no livro de Hebreus capítulo de número 2, o autor aqui ele vai trazer uma expressão bem interessante sobre a salvação. Capítulo de número 2 de Hebreus, versículo de número 3. Olha que termo e texto interessante, né? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, olha que coisa interessante, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então a gente percebe aqui, amados, que a salvação, ela é um ato de Deus grandioso, desde a eternidade, para resgatar o ser humano, né? Então a gente sabe, salvação provém de Deus, é mérito de Deus, tá? E aí a gente vai falar então, eu acho que não é nem necessário, né, vocês, no caso aí, eu falar para vocês, melhor dizendo, sobre o termo, né, soterologia, que é o que deriva a palavra salvação, né, vem do termo soter, que é o termo grego aí. Bom, mas enfim, a gente vai falar sobre os 4 aspectos, tá, ou os aspectos da salvação. Então a salvação tem aspectos e termos que a gente vai estudar aqui. Hoje é uma aula um pouco mais panorâmica, né?
É aquela pincelada que a gente dá, depois a gente retoma esses pontos aqui e vai trabalhando eles ao longo dessas aulas de uma maneira mais profunda, mais pontual mesmo, tá? A gente vai falar sobre os 4 aspectos da salvação: justificação, regeneração, santificação e glorificação. São 4 termos, né, teóricos e técnicos que vai falar sobre os aspectos da salvação. Então cada um deles vai trazer uma verdade que a gente precisa entender para saber como que isso se deu, não só na história, mas como que isso se dá na perspectiva de Deus, tá, amados? Porque assim, as religiões do mundo vão falar de salvação. As religiões do mundo vão falar de alguma maneira do homem ser redimido, mas é claro que cada uma delas vai colocar sempre uma participação do homem, né? Um acréscimo. Só o Evangelho tem um conceito chamado graça. Nem hinduísmo, nem budismo, nem cristianismo católico, nenhuma religião do mundo em toda a história. Estou pegando essas mais conhecidas e atuais, né? Mas se a gente pega desde lá dos pagãos antigos, dos egípcios, os babilônicos, os medos e os persas, enfim, né? Se a gente pega os orientais aí, nenhuma dessas religiões vai ter o conceito que nós chamamos de graça. É esse conceito que difere o Evangelho de toda outra proposta de salvação. Você tem lá a questão do karma, né? Do hinduísmo, por exemplo, né? Aquele processo que a pessoa reencarna, morre e tal, e reencarna de novo, até alcançar o Dharma, né? Esse é o chamado, o Sansara, né? Que é o processo. Mas o karma é o que ele passa aqui na Terra, né? E passa esse processo chamado Sansara até alcançar o Dharma, que é o ápice. E lá ele então é salvo. Mas para isso acontecer, são várias e várias encarnações. Se você vai para o islamismo, por exemplo, o cara tem garantia no céu se ele é um mártir, né? Se ele morre pela causa de Alá. Se você vai no catolicismo, então você tem os sacramentos. Se você vai para outras religiões, né, o espiritismo, por exemplo, você tem as obras. Todas essas religiões vão ensinar que há esses meios e esses méritos humanos para conseguir a salvação. Então, toda religião do mundo, em toda a história da humanidade, ela vai ser meritória e o homem vai ter a sua parcela para contribuir para a salvação. Só o Evangelho que tem o conceito de graça. Graça é a ação de Deus que independe do homem. Graça é tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e tudo que Deus fará para resgatar o homem, né? Sem a participação, apesar dele, não é por causa dele. Então é por isso que a gente precisa entender isso, porque isso difere o Evangelho de todas as propostas de salvação que a humanidade vem construindo, abraçando e criando ao longo do tempo. Então, pensando nisso, a gente tem aqui esses termos, né? E a Bíblia vai falar de justificação. Eu vou aqui dar um resumo do resumo, né? Bem básico mesmo. Depois a gente vai trabalhando, como eu disse, cada um desses aspectos aí. Fernando, se você quiser fechar o áudio aí, tá bom, meu amado? Só para não dar nenhum eco e nem... Isso, varão. Só para fechar aí, você vai na... Ó, que coisa boa. Eu acho que alguém tá falando aí atrás, aí, varão. Eu falei de bonde, o Fernando tá num bonde aí. É aquele bonde que vocês conhecem, né? Tá bom, meu amado? Aqui tá dando um reverb aqui para mim. Não sei se os irmãos estão ouvindo, mas se puder aí, é benção. Vamos lá. Então, justificação. Como eu disse, os aspectos, né, da salvação. É uma coisa só, mas tem os aspectos. A primeira é justificação. A justificação é um termo que a gente chama de forense, né? Um termo que é usado em tribunais. Tá? Onde tem aquele cenário de uma pessoa sendo acusada, né, diante de um juiz porque cometeu algum crime, algum delito, alguma questão. Tá? Então a cena é essa mesmo, de um júri, de um fórum, onde você tem o promotor, né, onde você tem o advogado, você tem um réu e você tem o juiz. O réu, quando ele é absolvido, ele é justificado. Esse é o termo que se usa. Então ele foi inocentado daquilo que ele foi acusado. Então o que seria a justificação a grosso modo? É a declaração de Deus que o réu, né, o pecador, foi inocentado.
Aquela pessoa que foi justificada pelo Evangelho, por Cristo Jesus, aos olhos de Deus, é como se essa pessoa nunca tivesse pecado. Olha que coisa tremenda, mano. Deus olha para essa pessoa, ela foi alcançada ali, aceitou a Cristo, né? Essa pessoa diante de Deus, isso é automático, não é automático a palavra, é instantâneo. Então assim, a pessoa recebe a salvação, ela reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Acontece dois atos simultâneos, eu entendo, tá? Tem opiniões diferentes aí, mas eu entendo que é algo simultâneo, justificação e regeneração. Porque a pergunta é, qual vem primeiro, a justificação ou a regeneração? Para mim, não é uma sequência, né? Não é uma ordem sequencial. A justificação e a regeneração, ao meu ver, ela é simultânea, ela acontece junto. Então a pessoa ela é justificada e regenerada, ela é regenerada e justificada. Ela é justificada porque ela foi regenerada, e ela é regenerada porque ela foi justificada. Então, para mim, não tem como eu dissociar, separar ou colocar numa sequência. Isso acontece junto. Então, a pessoa recebeu o Evangelho, ouviu a pregação da palavra, né? Ela recebeu pela fé essa palavra, essa mensagem que Jesus morreu por ela. Então, ela é justificada, ou seja, diante de Deus, essa pessoa está assim, inocente, pura, limpa, santa. Vocês conseguem imaginar isso, irmãos? Imagina só, o cara pode ter pecado 30 anos, 40 anos, 50 anos da sua vida. Pode ter sido um pecador assim, socialmente, né? É o pior pecador. Mas quando ela é justificada, Deus olha para essa pessoa e declara ela inocente. Preste atenção que isso aqui é muito importante a gente compreender. Inclusive para desfazer, né, o que a gente vê muitas vezes nas pregações nas igrejas, que é sempre, parece com a tentativa do cara, ele fazer... Eita, o que aconteceu aí, mano? Eu vi um anjo, não é, porque anjo não usa óculos e não tem bigode, e não aparece de cabeça para baixo no monitor de ninguém. Olha que coisa boa. Deus abençoe. Tomar até um gole d'água aqui que eu me animei. Então, o que acontece? A justificação é a declaração que Deus faz a respeito do pecador. Então, vocês imaginam aí, né? A vida que a gente levava, a maioria de nós aí não levava uma vida das melhores, né? Nem socialmente, e muito menos diante de Deus. E aí a gente é alcançado pelo Evangelho, naquele exato momento, naquele instante, né? Naquele momento que a gente recebe o Evangelho, a salvação pela fé, aquele exato momento, Deus olha para nós agora de outra maneira que a fração de segundos olhava atrás. A fração de segundo Deus olhava um pecador que está condenado, não é que será, está condenado à eternidade, né? Sem a minha presença e a minha bênção, sem a vida eterna, é o que Deus olhava. Em fração de segundo, Deus olha para nós de outra maneira. Um filho salvo, santo, resgatado, selado pelo meu Espírito, minha propriedade. Acabou, irmãos. E eu estou falando de uma pessoa que com certeza vai ainda ter um processo muito longo e árduo para ser de fato moldado, né, amadurecido e tudo mais. Mas olha que coisa interessante. É por isso que Deus, lá aqueles cristãos lá em Corinto, lembra da igreja de Corinto? Aquela igreja que me parece que era mais carnal que houve lá no Antigo Testamento, né? Pelo menos as que Paulo ali escreve, relata. Aqueles irmãos eram, meu Deus do céu, eram uns irmãos assim complicados. Uns irmãos que viviam na briga, na fofoca, que não queria levar desaforo para casa, que vivia ainda, inclusive, em algumas práticas pecaminosas, inclusive, né? Eles não tinham ordem, eles tinham inveja entre eles, eles eram egoístas. Irmãos, eu estou falando de cristãos, hein? Veja bem, né? Nos cultos dele lá, era o culto pentecostal. Havia profecia, variedade de línguas, havia dom da fé, dom da ciência da palavra, dom da sabedoria da palavra, dom de discernir espíritos, o fogo caía. Só que a Bíblia vai mostrar que eles, né, lá 1ª e 2ª carta de Coríntios, que eles eram pessoas carnais,
Olha que coisa interessante. Eram pessoas carnais. Capítulo 3, Paulo vai dizer isso. Eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, porque havendo entre vós dissensão, contenda, vocês não são carnais e andam segundo todos os homens? Vocês são meninos, Paulo dizendo, né? Mas lá no primeiro capítulo, vai dizer, o mesmo Paulo vai dizer, aos coríntios, aos santos, em Cristo Jesus. Então, eles eram chamados de santos. Diante de Deus, eles eram santos. Mas, claro que eles precisariam ainda, né, ter ali uma transformação paulatinamente, que a gente vai falar agora, que é o terceiro aspecto da salvação. Só não vou falar para não atropelar aqui, que eu ainda quero falar da regeneração. Eu só estou na justificação aqui, tá? Então, a questão é, aos olhos de Deus, por causa de Cristo, por causa do sangue de Cristo, eles eram santos. Se morresse naquele momento, eles eram salvos, mesmo não sendo amadurecidos e transformados em alguns aspectos, ou muitos aspectos da vida deles. Porque Deus não trata nessa contabilidade de débito e crédito, né? Mérito e demérito. Acertou e errou. Não é na balança. Deus não lida conosco dessa forma. Deus, quando olha para nós, Ele vê Cristo, e vê Cristo em nós, seu Espírito em nós, e vê uma pessoa resgatada, justificada, regenerada, santa e salva. Olha que coisa tremenda, amados. O poder da salvação, o que faz conosco, né? É claro que a gente deve entender que não para por aí. Tem pessoas que elas, muitas, bom, a gente é salvo agora, está tudo certo. Não, existe um processo. Calma que a gente vai falar sobre esse processo daqui a pouco. Então, o primeiro ponto é justificação. O segundo é regeneração, né? A palavra já fala, nasceu de novo, foi gerado novamente. E aí, então, recebe uma nova natureza. O que é um novo nascimento? O que é a regeneração? É quando uma pessoa, ela recebe uma outra natureza. A antiga natureza, que é o homem pecador, que só desagrada a Deus. Não existe conversão para o velho homem, viu, irmãos? A gente precisa pontuar isso. O velho homem, ele não nasce de novo. O velho homem, ele precisa ser morto, crucificado e sepultado diariamente. Morto, crucificado e sepultado. Esses são os termos, né, radicais que a Bíblia usa a respeito do velho homem. Ele não se converte nunca. O velho homem precisa diariamente ser morto, sepultado e crucificado em Cristo Jesus, diariamente. Só que esse homem, ele é morto diariamente e nós recebemos uma nova natureza, que a Bíblia chama de regeneração. É o nascer de novo, né? Só que esse nascimento, como aquele mestre da lei lá, que era, teólogo, né? Pastorzão, conhecia a Bíblia, pregava até umas horas, agenda cheia, pertencia a uma denominação lá em Jerusalém, mas a despeito de tudo isso não era salvo, não tinha nascido de novo. Vocês percebam, amados, que a salvação ela vai muito para além da exterioridade dos ritos, de frequência à igreja, por exemplo, ou de parecer uma pessoa religiosa, né? Vamos ler o texto lá de João, Evangelho de João, capítulo 1, bora lá? Quem pode aí? Acho que talvez o Fernando não possa estar lendo agora, mas os varões, se tiver com a Bíblia aberta, claro, né? Se tiver a Bíblia fácil acesso aí, só para vocês me acompanharem. Aí tá, vou puxar na memória aqui, aí, varão, tá com a espada na mão, a espada. E o canivete, Nildo? Você sabe qual que era o canivete, não? Como bom assembleiano, você tem que saber qual que é o canivete. É a harpa cristã, varão. Que a espada é a Bíblia e o canivete é a... Essa piada foi ruim, eu sei. Deixa pra lá. Vamos lá, varão. Vamos aqui entrar no que interessa, que é a teologia. A piada, eu tenho que soltar alguma, né? Você sabe como que é. É mais forte do que eu, né? Começando o ano, primeira aula aqui. Vamos lá, varão. Oi. Aqui faz tempo que eu não sou da Assembleia. Ah, é, né? Ah, mas é igual andar de bicicleta, velho. A gente não esquece algumas coisas nunca. Vamos lá. João, Evangelho de João, perco o raciocínio. Vou falar besteira, perco o raciocínio. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos 11, 12 e 13, tá? Então tem um texto bem interessante nesse evangelho aí. O João, o evangelista, ele vai dizer o seguinte, que Jesus veio, né, para os judeus, para os que eram seus.
mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eles não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Não nasceram da carne, olha que coisa interessante, não foi por esforço humano, tá certo? Não foi da vontade do varão, nem por nenhum ritual, tá certo? Nem da carne, nem da vontade do varão e nem do sangue. Ou seja, não é hereditário, não é porque eram filhos de crentes, não é porque eram descendência de Abraão, tá? Não é porque tinha um pedigree religioso. Então, por nenhum desses meios, mas de Deus. Então, olha que coisa interessante. Foi dado o poder de serem feitos, criados, né? Filhos de Deus. Então, é bem interessante a gente pontuar isso aí. O Fernando ali tá no perrengue ali. Eita, meu irmão, coisa boa ao vivo é coisa extraordinária, né? Então vamos lá. A gente está falando aqui então de uma ação unilateral, de uma ação de Deus, buscando o morto espiritualmente falando e ressuscitando ele, né? Ou melhor, ressuscitando no sentido de que há um aspecto no ser humano que está morto diante de Deus, que é o aspecto espiritual. A gente chama isso de morte espiritual. Existe a morte física, biológica, a morte espiritual e a morte eterna. A Bíblia vai falar de 3 tipos de morte, né? Então a morte biológica, não tem o que se discutir, faltou o fôlego de vida, animais e homens vão para o mesmo buraco, mesma coisa que vai dizer Eclesiastes, o fôlego de vida, né? A alma sai no sentido da vida biológica, ela se esvai. Então, morte física, morte biológica. Morte espiritual é essa separação de Deus, onde o homem ele não tem contato com Deus, ele não compreende as coisas de Deus e nem pode compreender, tá certo? E aí a gente vai lá para Efésios capítulo 2, por exemplo. Vamos ler lá o Efésios capítulo 2? Só para a gente confirmar aí com os textos bíblicos, né? Que eu vou falando, e aí talvez alguém pense, mas o André está falando tanta coisa, será que isso tem respaldo bíblico? Ô, amados, eu acredito que tenha, por isso que eu estou falando. É que às vezes a gente não cita o texto, né, direto, né? Cada fala não vem um texto na sequência, mas ideia bíblica é o que eu estou discorrendo aqui, tá? Efésios capítulo 2, versículos de número 1, vou ler até o 6, tá? Aproximadamente. Olha que coisa interessante. E vos vivificou, né? Essa ideia de vivificar é ressuscitar ou gerar de novo mesmo. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Então olha o que Paulo está tratando aqui no aspecto espiritual. Verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. O termo carne que Paulo usa nas suas cartas, quase 100% das vezes, refere-se ao velho homem, à velha natureza, tá? Então, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha que coisa interessante. Então Paulo vai dizer aqui que a nossa condição diante de Deus era a condição de mortos espiritualmente, né? Espiritualmente falando. Então nós temos a morte física, a morte espiritual, que é a separação de Deus, e nós temos a morte eterna, que isso se dará após o juízo final, que é a separação definitiva da presença de Deus, tá? Então são 3 tipos de morte que a Bíblia vai falar. Mas na morte espiritual acontece a regeneração, ou seja, é nos dado uma nova natureza. Essa nova natureza, ela compreende as coisas de Deus, porque nós temos a mente de Deus, o entendimento nosso que estava cegado pelo Deus desse século, que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, se não me falha a memória, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho
de Deus, né? O Evangelho da glória de Cristo. E então o entendimento ele é aberto, né? Nós enxergamos agora a verdade de Deus, nós recebemos uma nova natureza, nós nós iniciamos agora uma morada, ou melhor, o Espírito Santo ele mora em nós, né? Que tá me fugindo o termo aqui, mas a ideia é essa, que agora nós somos casa e habitação de Deus, igreja de Deus, né? Morada de Deus. E aí o Espírito Santo habita em nós, nós somos uma propriedade de Deus, onde o diabo já não tem mais nenhum tipo, amados. Isso eu quero pontuar por quê? Porque existe uma ideia errônea em muitas igrejas, qual é a ideia? De que se você vacilou, pecou ou fez alguma coisa, o diabo tem legalidade sobre sua vida. Eu não sei se vocês já ouviram esses termos assim, você vacilou aqui, pecou aqui, fez não sei o quê, e o diabo tem legalidade sobre a sua vida. O diabo já não tem mais nada com os salvos. O diabo já não acha mais os salvos, porque nós estamos escondidos em Cristo, é o que Paulo vai falar em Colossenses, né? Estamos escondidos em Cristo, estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, inclusive, amados, olha que coisa interessante aqui, nós já estamos salvos. Somos salvos. Embora a palavra de Deus, o Novo Testamento, vai falar de 3 tempos para a salvação. Nós fomos salvos, nós somos salvos e seremos salvos, tá? Depois a gente vai discutir o porquê desses 3 tempos verbais aí. Mas nós já somos, estamos e somos salvos em Cristo Jesus e predestinados ao céu. Porque nós já estamos vivendo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Acabamos de ler em Efésios capítulo 2. E se a gente ler Efésios capítulo 1, inclusive, aí vai falar mais claramente isso aqui, né? Bom, como a gente está em Efésios aqui, deixa eu só folhear aqui para o capítulo 1, no verso de número 3 e 4. Olha que coisa interessante. Efésios capítulo 1, verso 3 e o verso de número 4. Vai dizer o seguinte: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais, todas. Quando eu aceito Cristo, quando eu sou salvo, todas as bênçãos estão sobre minha vida. A gente ora por bênção e acha que a gente não é abençoado, o que deveria ser, é porque a gente não acredita na Bíblia, porque ela diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, que são muito melhores do que as temporais, ou as carnais, ou as físicas, ou as materiais, né, irmão? São coisas que a gente ainda tem alguma necessidade por causa deste mundo aqui. Mas todas as bênçãos espirituais nós já temos em Cristo Jesus, que é a salvação. Então eu desconheço. A gente tem um hino aí, uma música, não sei se vocês vão lembrar, que diz que o melhor de Deus está por vir, né? Tem alguma música assim, irmão? O Bergson acho que é mais envolvido na música aí, né? Tal, deve lembrar aí dessa. O melhor de Deus está por vir. Não tá errado isso aí. O melhor de Deus já veio, é Cristo. Não tem que vir mais nada. O melhor de Deus já veio, é Cristo Jesus. Olha só. Então nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então nós já somos salvos e predestinados ao céu. Essa palavra predestinados, né, é que causa uma certa confusão no meio teológico aí, porque o que seria predestinação, né? Alguns entendem que predestinação assim, você nasceu para ser salvo e você nasceu para ser condenado. E eu não vejo isso como uma doutrina, um ensinamento bíblico, tá? O que eu entendo aqui nesse texto de Paulo é que se estamos em Cristo, o nosso destino é o céu, né? Então nós estamos predestinados. Nós já estamos destinados ao céu. Isso é a palavra predestinados. Então assim, nós estamos nele predestinados, em Cristo. Essa é a ideia que Paulo vai falar no capítulo 1 todo, sobre a predestinação em Cristo Jesus. Então se eu morro hoje, eu estou salvo, né? Morro salvo. Se eu viver, eu estou salvo, sou salvo, melhor dizendo. Então essa é a ideia aqui que Paulo vai trabalhar. Então justificação,
regeneração e o terceiro aspecto é santificação. Então, justificação e regeneração acontecem simultaneamente. É o ato da salvação que inocenta o culpado e lhe dá uma nova natureza, né? E ele começa então a ter relacionamento, é reconciliado com Deus, tá? Não existe mais nenhuma dívida, absolutamente nenhuma. Aí a pergunta é, André, e se essa pessoa receber Cristo e não for batizada nas águas? Essa pessoa vai ser salva? Claro que vai. A salvação não é uma condição para ser salvo. O batismo, né? Falei, acho que é outra coisa aqui. O batismo não é uma condição para ser salvo. O batismo é um ato social externo de declaração por aquilo que já aconteceu dentro da pessoa, entendeu? Só estou confessando publicamente que Jesus é o meu Salvador e que eu sou salvo. O batismo não salva e não é necessário para ser salvo, para a salvação. Nós nos batizamos por causa de uma declaração pública, que a Bíblia diz, com o coração se crê, né, para a salvação, e com a boca se faz confissão. Então a gente precisa entender isso, tá? Então a pessoa, ela é salva, não deve mais nada para ninguém, né, a não ser o amor, mas eu digo assim, não está mais em dívida com Deus, tá bom? Aí vem o terceiro aspecto, que é a santificação. A santificação é quando é esse salvo agora, porque ele vivia uma vida para ele vivia uma vida, sei lá, para outros deuses, né? Entre aspas, deuses. Ele vivia uma vida como ele queria viver. Quando eu sou alcançado por Deus, salvo por Deus, regenerado por Deus, justificado por Deus, eu sou também santificado por Deus. E o que é a ideia de santificação na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento? É a separação, tá certo? Isso é a santificação. É a separação, é a consagração da minha vida para o serviço e adoração de Deus. Então, o salvo, ele já não vive mais para ele já não deve mais fazer absolutamente nada que não seja autorizado por Cristo, pelo seu Senhor. Lembra o que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, porque vocês foram comprados por bom preço, né? Então, assim, o salvo, ele é santificado. A sua vida. Um dia um rapaz, um empresário, né? Ou um pequeno empresário, olha que coisa interessante aqui, mano. Para nós que somos autônomos é interessante a gente pensar nisso. Um microempresário, um pequeno empresário, melhor dizendo, disse: pastor, o senhor pode orar pelos meus negócios? Aí o pastor disse assim: não, meu filho, eu não tenho autorização de Deus para orar pelos teus negócios, eu só tenho a autorização de Deus para orar pelos negócios dele, de Deus. Não. Ou seja, tudo o que é nosso, seja no âmbito material, seja no âmbito intelectual, seja no âmbito emocional, seja em qualquer âmbito, isso tudo é de Deus. Nem o meu corpo é mais de Deus, né? Tanto é que é o pecado, esse pecado que diferencia dos outros pecados, no sentido que afeta o nosso corpo, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, 19, 20, principalmente 19 e 20, melhor dizendo, né? 19 e 20. 18 lá, talvez não se encaixa, faz parte do contexto, mas os 19 e 20 que eu quero destacar aqui. Que Paulo vai dizer o seguinte: que quando eu me prostituo e peco contra o meu próprio corpo, que é a habitação do Espírito Santo. E esse corpo já não é meu, porque ele foi comprado pelo sangue de Cristo. Então o corpo não é meu, eu não faço o que eu quero da minha vida, eu não mando mais na minha vida, porque agora eu sou um servo resgatado, né, da orelha furada, e aquele que reconheceu a bondade do seu senhorio e entregou agora voluntariamente, conhecendo o amor e a bondade desse Senhor, entrega-se a esse Senhor, e tudo o que faz e tudo o que vive, a minha vida agora será consagrada a Deus. Essa era a ideia do Antigo Testamento. Quando você pegava uma caneca, pegava lá um vaso, isso aqui vai ser consagrado, ungido e consagrado a Deus. Isso não pode ser usado para outra coisa a não ser para glorificar a Deus. É por isso que o óleo da unção, por exemplo,
ele tinha lá 5 elementos, né? E esses 5 elementos não poderiam, inclusive, juntar eles e fazer um perfume. A Bíblia vai dizer isso, para uso próprio da pessoa. Porque aqueles elementos, eles eram sagrados e eram consagrados a Deus. E tudo que era consagrado a Deus não poderia ser usado para o uso comum. Esse é o ponto. Então, a minha língua não pode ser usado para outra coisa a não ser para glorificar a Deus. É por isso que Tiago vem batendo forte nessa questão, que nós não devemos falar mal dos homens, né? Porque a gente não pode amaldiçoar os homens e bendizer a Deus. Isso não convém que seja feito. Não pode jorrar de uma mesma fonte 2 águas, amargas e águas boas. Então, o Paulo, o Tiago, o Pedro, o João vão trabalhar, aliás, todo o Novo Testamento vai trabalhando essa questão de minha vida consagrada, os meus olhos, os meus ouvidos, né? Os meus lábios, as minhas mãos, ou seja, a minha vida, figuradamente está falando aqui, né? Mas tudo que envolve isso, ou seja, os meus sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, os 5 sentidos da alma, agora são voltados e consagrados para a glória de Deus. É por isso que a gente vai ler na aula que vem, acho que hoje não dá tempo, talvez mais pelo horário, mas a gente vai ver o que é santificação, né? Anotei aqui algumas questões. O que é santificação? E a santificação, por exemplo, é falar, e naquilo que eu falo, essa minha fala tem que ser carregada de edificação para os irmãos e uma palavra cheia de graça. E eu não posso usar essas palavras que não sejam para a glória de Deus, e sim para outra coisa, porque o meu corpo não é meu, porque o Espírito